Nós vamos apresentar aqui o projeto desenvolvido para a matéria de algoritmos e estruturas de dados 2, onde o nosso problema seria as colisões em horário de aulas. Nossa equipe é formada por mim, Cristiele, e pelo Hernani. Nós somos discentes do curso de Sistema de Informação da Universidade Federal de Goiás. Nossa agenda, nós falaremos um pouco sobre a breve apresentação do problema, a arquitetura da solução, alguns detalhes da implementação e exemplos de uso da aplicação e nossa bibliografia. Breve apresentação do problema. Então, nosso problema consistia em TTPs, onde deveríamos fazer a alocação de um conjunto de recursos necessários para a realização de tarefas predefinidas utilizando um certo intervalo de tempo disponível. O nosso problema ocorria no âmbito das instituições de ensino, onde era necessário realizar a alocação de turmas para certos períodos de atividades acadêmicas. Nosso objetivo era desenvolver uma aplicação que, a partir de um conjunto de dados, ela fosse capaz de apresentar uma árvore de colisões, possibilitando ao usuário da aplicação de maneira rápida identificar em que locais o horário de aula está inconsistente. E aí nós tínhamos também como objetivo ler dados de um arquivo CSV com as informações sobre as aulas, construir uma estrutura de dados hierárquica com instituições, unidades, cursos e turmas, detectar as colisões de horário entre aulas e exportar o conflito encontrado em formato hierárquico com indentação, onde nós optamos por fazer essa saída de dados em um arquivo em formato TXT. Aqui nós temos as possíveis colisões que poderiam ocorrer, tanto de níveis quanto de tipos, onde de níveis poderiam ser nenhuma, parcial e total. E as colisões do tipo poderiam ser nenhuma, colisão entre professor, entre sala e entre professor e sala. A arquitetura da solução. Basicamente, nós queríamos escolher uma linguagem que fosse de fácil manipulação e com bom desempenho na análise de arquivos. E a partir disso, nós escolhemos a linguagem C, porque ela é uma linguagem de baixo nível que nos permite alocação e manipulação de memória, além de ser mais rápida quando analisamos grandes quantidades de dados. Também pela sua fácil portabilidade, onde o código pode ser facilmente compilado em diferentes sistemas operacionais, e a facilidade na manipulação de arquivos. Nós utilizamos a ferramenta Replit como compilador, pois é uma aplicação online que nos permite a manipulação de arquivos de maneira fácil. Na arquitetura de solução também nós utilizamos uma árvore genérica que foi implementada com os ponteiros em listas encadeadas entre irmãos e com ponteiros únicos para o primeiro filho de cada nó. Aqui nós temos a estrutura em níveis, basicamente dos nós da árvore, onde seriam instituição, unidade, curso e aula. Pois bem, agora vamos dar a continuação do nosso trabalho, agora apresentando os detalhes da nossa implementação. Detalhes importantes da nossa implementação do nosso código. A implementação foi realizada na linguagem C, pois é uma linguagem de baixo nível que nos possibilitou criar uma aplicação robusta com uma saída amigável. Essa parte de baixo nível e também ainda a parte de podemos gerenciar a memória com uma linguagem tipo C. Partes importantes do código. O Detect All Collisions, que percorre todas as aulas duas a duas para verificar colisões de horário. Tem uma complexidade de O
entre aspas, com n elevado a 2. Todas as intrigas duplicadas com strtup antes de serem armazenadas para evitar problemas de subscrita ao usar o strtoc ou buffs temporários. Utilização do malloc para alocar dinamicamente as estruturas de dados. Agora explicando mais especificamente o detect all collision. Essa função compara todas as aulas entre si para ver se alguma está ocorrendo ao mesmo tempo, que é para verificar a colisão de horários. Ser feito com 2 loops alinhados, o que significa que se há n aulas, o código faz aproximadamente n comparações. Por isso a complexidade a gente está definindo assim. O que indica que o tempo de execução cresce rapidamente com o número de aulas. Também. O strdup é usado para criar uma cópia independente de uma string. Isso é necessário porque função com strtoc, usada para dividir strings, modifica a string original, que pode causar erros se ela estiver sendo usada em outro lugar. Ao duplicar a string, você pode proteger os dados originais de alterações inesperadas. O malloc, que ele vai ser útil quando você não sabe o tamanho exato dos dados de antemão, como o número de aulas que serão lidas de um arquivo. Permite que o programa seja mais espelho que se use apenas a memória necessária. Continuando agora demonstrando exemplos de uso. Alguns exemplos de uso dessa lógica que a gente construiria seria para agendamentos em que o mesmo profissional não pode atender em locais diferentes no mesmo dia e mesmo horário. É tentar aplicar ao código que a gente usou, só que em ambientes diferentes para outras situações. Poder incluir texto, imagens, vídeos, tudo mais que for necessário. Por exemplo, uma citação aqui. Imagina um sistema de agendamento para psicólogo, médico ou cuidadores. A função onDetect all collisions garante que o mesmo profissional não seja marcado para estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Seria pegar, em vez de colocar para ficar detectando aula seria sessões de consultoria de médico ou psicólogo, cuidador, também enfermeiro, essas coisas. Instituições de ensino ou empresas que podem usar essa lógica para evitar que as mesmas salas sejam usadas para 2 eventos simultaneamente também. Empresas de entrega ou transporte que podem enviar que um mesmo veículo seja alocado em 2 rotas no mesmo horário. E agora é só isso, é a bibliografia que a gente se utilizou para fazer o nosso material. É isso. Nós vamos falar um pouco agora sobre a implementação utilizada para a resolução do nosso problema. Basicamente, aqui inicialmente nós temos alguns includes de bibliotecas. Aqui nós temos alguns defines, como por exemplo, da linha 5, vai ser para definir um tamanho máximo de uma linha que será lida de um arquivo CSV para evitar o estouro do nosso buffer. Da linha 6, vai ser para indicar o número máximo de entradas de horário de aulas que o programa vai conseguir carregar na memória de uma só vez. E aqui o de slot duração vai ser usado para calcular a duração das aulas ou a duração de uma colisão em minutos, para a gente poder verificar, né, se houve colisão parcial aí. Aqui a partir da linha 9 nós temos alguns typedefs, structs, de classe, curso, unidade e instituição, onde de classe vai representar a turma, aqui, né, curso,
unidade e instituição. Nós temos uma estrutura aqui que vai representar nossos dados de entrada para cada linha do arquivo CSV, com observação aqui da linha 28 e 29, onde por padrão vão entrar como OK, e da linha 30, que vai ser um inteiro, que vai ser inicialmente como 0. Aqui nós temos alguns campos que vai ser calculados para aplicação, para verificar se houve colisão do tipo 0, que vai ser para nenhuma, 1 que vai ser para professor, 2 que vai ser para a nossa sala, e 3 vai ser quando houver colisões tanto para professor quanto para a sala. E aqui na linha 72 vai ser para verificar, né, o nível de colisões, onde será 0 para nenhuma, 1 para colisão parcial e 2 para colisão total. Aqui na nossa linha 73, colisões SAI seria para verificar em minutos, para conseguirmos aqui verificar o nível de colisão. Aqui nós temos algumas funções auxiliares para manipulação de strings, onde vão ser para lidar com cópia das strings de forma mais segura, especialmente quando a gente lê dados no arquivo CSV. E aqui basicamente vai ser para fazer uma cópia da string, garantindo que não ocorra o estouro do nosso buffer de destino. E esse helper daqui vai ser também para copiar a string de forma segura, mas aí a gente vai ter uma funcionalidade a mais, que vai ser para remover as aspas simples, que tanto do final quanto do início, e garante nossa terminação nula. Aqui, a partir da linha 111, nós temos algumas funções de criação de hierarquia, que são essa Finder Creator, que nós vamos ter aqui tanto de instituição, que vai ser para encontrar ou criar um nó na instituição, com o ID da instituição. Aqui nós temos essa aqui de unidade, a partir da linha 130, que vai encontrar ou criar um nó da unidade, né, com o nosso ID Unity. E aqui basicamente vai ser a mesma coisa para curso e para classe. Aqui na nossa lógica de detecção de colisões, que dá a partir da linha 191. Basicamente, vai ser uma função auxiliar simples que vai nos retornar o maior entre os dois números inteiros, e ela vai ser usada para nós determinarmos o início da sobreposição de tempo. E já nessa aqui, na linha 192, vai ser uma função auxiliar simples também, que vai nos retornar o menor entre dois números inteiros. E ela vai ser usada para determinarmos o fim da sobreposição de tempo. Aqui, a partir da nossa linha 194, nós vamos ter aqui uma função que vai priorizar o tempo de colocação mais grave, depois o nível, depois a duração. Aqui na linha 212, nós vamos ter outra função que vai percorrer todas as aulas carregadas e vai detectar qualquer colisões de horários entre elas, tanto de professor, sala ou professor e sala. Aqui algumas verificações, onde a colisão só vai ocorrer se for no mesmo dia, ano e termo. Verificar sobreposições de tempo.
E aqui, colisões de sala é dentro da mesma instituição e mesma sala. Aqui para professor e sala, professor, sala. Aqui nós vamos ter para verificar o nível da colisão, onde vai ser 2 para total e 1 para parcial. Basicamente, aqui nós vamos ter essa parte que vai atualizar as informações de colisão para ambas as aulas. E aqui nós temos um switch case, né, que vai nos permitir mapear aqui as linhas de saída, com nossos casos para os dias da semana. Aqui nós vamos ter outro switch case para verificar colisão de professor e sala. Aqui no outro switch case para verificar colisão parcial ou colisão total. Bom, agora que começando a falar sobre o código e explicando a função de comparação para ordenar shadows com colisões. Essa função vai ser usada para ordenar os registros de shadow que apresentam colisões. Ela será usada junto com uma função de sort da biblioteca padrão sempre para definir a ordem de impressão dos registros de colisões no arquivo de saída colisões.txt. E que tipo de ordenação ela aplica? Ela compara dois ponteiros, são esses, para ponteiros de shadow e ordena com base nessa hierarquia de prioridade, que vai ser ID, essa hierarquia, ID institute, ID unit, ID course, ID class, ID day, ID begin slot. Seguindo para outra função, essa daqui, que ela vai ficar responsável por gerar um arquivo de saída de TXT que exibe as colisões detectadas em um formato hierárquico, que foi explicado. Esse formato hierárquico seja organizado assim, que essa parte aqui vai servir para percorrer todas as aulas com colisões. E essa parte do código que vai ser responsável por imprimir os cabeçalhos de forma hierárquica. Apenas seu ID mudou a base de mudança de identificadores IDS entre as aulas com colisões. Essa parte aqui que vai imprimir a linha de detalhes das colisões no formato de árvore. Aqui vai definir o nome dos arquivos de entrada, CSV e o de saída em TXT. E aqui ele vai tentar abrir o arquivo CSV para leitura. E se não der certo, ele vai imprimir esse erro ao abrir o arquivo. E aqui vai tentar preparar a estrutura de dados, que vai ser a parte onde vai ler a linha, ler a primeira linha do arquivo de entrada. Se não der certo, ele vai aparecer erro de ler o cabeçalho do arquivo ou o arquivo vazio. Aqui vai inicializar os campos de cálculo de colisões, construir hierarquias. A função que vai utilizar para fazer detecção de colisões. Eu vou preparar e ordenar a lista de aulas com colisões para saída, ordenar a aula com colisões para garantir a saída da hierarquia e a ordenada, exportar a árvore de colisões para o arquivo e liberar a memória alocada depois de todo esse processo, mostrado aqui.
Então é isso.